Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Muito Mais Sombrio. Hoje a gente vai falar de esporte, viemos há algumas semanas, todas as quintas-feiras tem episódio novo aqui do podcast para falar sobre as ações do município de Sombrio, da gestão, da administração, das secretarias, de diferentes pastas. Hoje é hora da gente falar um pouquinho sobre esporte, afinal de contas, a gente teve o encerramento de um ciclo importante que foi a edição 2023 do Campeonato Municipal de Futebol Amador aqui do município de Sombrio e por isso a gente traz alguns dos representantes das equipes que participaram e, é claro, o diretor de esportes do município, o Rochinha, já conhecido pela maioria aí dos envolvidos do esporte no município, para também me auxiliar nessa conversa, porque eu confesso que não sou lá muito conhecida do esporte, mas vou aprender agora. A gente vai aprender e escutar um pouco mais sobre o esporte, sobre o futebol amador de Sombrio, por isso a gente recebe aqui agora o Rochinha, né? Matheus Rocha, mas é Rochinha, né, Rochinha? Seja bem-vindo. Oi, Sofia, é Rochinha, não adianta, né? O apelido, e todos conhecem assim, né? E satisfação, né? Encerrando esse campeonato e agora trocar um pouco como que foi essa trajetória das equipes, né? Como é que foi essa competição. Perfeito. E recebemos também o Fabrício para começar, a gente vai tratar um pouquinho de cada divisão, né? Falar um pouquinho de tudo que fez parte desse campeonato, mas é claro que não dá para deixar, se tratando de encerramento de campeonato, a gente vai falar também dos campeões, então o Fabrício veio representar aqui o Boa Esperança, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, cumprimentar aqui a Sofia, o Rochinha, que também terminou agora um excelente campeonato. Muito bom. Então, falar sobre o campeonato, vocês, o Rochinha, vocês no geral, né, sempre incluídos, ativos aí no futebol amador do município. Se pudesse resumir aí, o Rochinha fala um pouco, o Fabrício também, o que definiu, né, essa edição 2023? Acredito que todo campeonato deve ter, né, algo que fica marcado assim. Eu acredito que o que ficou marcado principalmente na terceira divisão foi a questão do nível técnico. Porque, querendo ou não, diminuiu um pouco o número de equipes na terceira divisão e isso fez com que as equipes conseguissem, até mesmo com mais facilidade, montar o seu grupo, né? Então, o que me chamou a atenção esse ano da terceira divisão realmente foi o nível técnico, né? E falando da Boa Esperança, uma equipe que está voltando novamente, né? Uma equipe de tradição, de comunidade e agora retornando aí à segunda divisão, né? Que é o primeiro objetivo, né, Fabrício? Isso, para resumir numa palavra, acredito que para nós foi sucesso, né? Terminou com o título, a comunidade unida e uma palavra que define tudo é sucesso. Muito bom, e existe uma trajetória para isso, né, Fabrício? Para vocês chegarem nesse sucesso e esse comentário também do Rochinha a respeito da questão técnica, com certeza teve um trabalho antes dessa vitória. Teve trabalho, teve dedicação, teve apoiadores, teve amigos, incentivo, tem toda uma história por trás desse último jogo que foi a final, então a comunidade envolvida, o nível técnico, como diz o Rocha, foi um nível bem acima da expectativa, acredito eu, que uma terceira divisão muito equilibrada e muito disputada. Perfeito. O que vale destacar, né, Fabrício, falando da Boa Esperança em si, é que o time quase todo é da comunidade, né? Isso que é o diferencial, né? Porque muitos a gente vê as equipes montadas mais com um atleta da Guarita, outro da São Luís, enfim. E eu acho que da Boa Esperança, eu acho que tem outras equipes, mas eu acho que a Boa Esperança, eu acho que é um dos times que mais leva, eu acho isso, né? A Boa Esperança é um celeiro, né, de atletas, tem atletas em várias outras equipes, primeira, segunda divisão, então o nosso time foi basicamente 99%, eu digo que é tudo do bairro, teve uma ficha apenas de fora, que foi o Ricardinho de Araranguá, e faz um diferencial bem grande também. Ô Fabrício, mas essa questão quando a gente fala de futebol amador, o que representa é isso, né? É a questão da comunidade, é essa união, né? Acho que tu colocarias talvez essa como uma das principais riquezas, assim, de fazer parte do futebol amador? Sim, junta famílias, junta amigos, não só a questão, o esporte, no caso o futebol, que é nacionalmente, eu acho que o esporte mais praticado no Brasil, então ele também é social, e ali a gente aprende nas derrotas, a gente
Tipo, teve a categoria de base que o bairro teve em 3 finais, no Sub-10 e no Sub-14 também, acabou perdendo a final, mas o que vale é o incentivo, é a criançada tá ali participando do esporte, socializando, tirando talvez de um lugar que estaria fazendo alguma coisa errada, tá ali com a família. O esporte é saúde, envolve várias coisas ao redor do futebol. Né? Perfeito. Essa colocação em relação ao incentivo é o teu trabalho, né, Rochinha? É nisso que a secretaria vem buscando, né? É isso que a gente tenta buscar todos os dias, né? Por exemplo, um incentivo é a gente realizar, juntamente com o campeonato adulto, a categoria de base, né? Que são 3 categorias de base, né? Isso é muito importante, né? O que a gente viu foi a movimentação toda, né? Eu nunca tinha visto numa terceira divisão, numa segunda divisão, o número de torcida, assim, grande, né? E tudo isso porque uma coisa leva a outra, né? Vou lá ver o meu filho jogar, mas depois tem o meu sobrinho ou o meu vizinho, enfim. Perfeito. E isso é uma união, né? E a comunidade da Boa Esperança, a gente tem um projeto lá juntamente com a comunidade, né? E hoje já está colhendo esses frutos, né? Então é muito importante, né? E num geral, né, todo o trabalho que é feito antes, né, Rochinha, com os projetos da área do esporte do município, com a própria infraestrutura, né, do estádio que a gente tem, do Santa Helena, né, e de outros, né, porque passou pelas comunidades. Sim, esses jogos, né? Inclusive na Boa Esperança, né, tem um estádio que foi feito se não me engano, uns 5 anos. 5 anos por aí, 5 para 6 anos ele está pronto lá. Vem também engrandecer aqui o trabalho do Juninho e do Gustavo, que são os professores lá que tem a escolinha. Tem um incentivo também através dos jogos escolares. Então é um trabalho que a longo prazo colhe frutos, né? E hoje, por exemplo, a Boa Esperança está colhendo alguns frutos, tendo 2 categorias vice-campeã num campeonato, que é muito difícil, tem vários bairros que já estão há mais tempo, então é gratificante. Não é da noite pro dia, né? Não, é demorado, né? Mesmo. Muitas vezes eu ouvia os pais cobrando, né, a minha escolinha não tá chegando, daí o professor tem que ter todo esse trabalho também, né? Saber mediar, né? Tem que ter calma, pai, não é da noite pro dia, então tem esse... E o que é legal ver essas crianças assim disputando uma competição, claro que não foram campeão, mas foram vice, muitos queriam estar nessa final, né? E a gente vê o rosto deles antes de uma final é inexplicável, né? E eles estavam nervosos. E se inspiram também, né? Nós em si próprio já temos uma trajetória, já somos um pouquinho mais experientes, digamos assim. Já dá aquele friozinho na barriga, imagina para uma criança que está ali com a família no estádio gritando pelo nome, chamando, então E legal que tem, se pensar, tem uma evolução que vai subindo os degraus, né? A Rochinha começa nos projetinhos e daí vai se inspirando, né, nos adultos do campeonato, e ali vai participando e vai vendo o incentivo que o município dá, né, para essa prática do esporte, e vai almejando crescer ali. E quem sabe pode sair grandes atletas, né? Sim, e essa é a intenção, né? Esse é o intuito de nós ter colocado de volta, porque a Boa Esperança estava um pouco afastada do campeonato, voltou esse ano, voltou acho que um nível bem bom, mas já tem vários atletas nossos ali que participaram da escolinha, que já vieram da escola, das competições, que foram se destacando. Hoje nós temos bastante jovens já que está inserido no time. E o sucesso desse campeonato, ele vai gerando já uma espécie de uma divulgação e uma expectativa para os próximos, né? Ou seja, vai crescendo cada vez mais, né? Sim, a expectativa é essa, né? Principalmente dessa garotada, né? Sim, já vão jogar uma segunda divisão, né? Não, e a criança também, a própria escolinha, chegando nas finais, vendo todo o envolvimento que tem, já às vezes se não participa, já tem o interesse de participar, então cada vez vai agregando mais. Muito bem, não dá para deixar de falar das taças também, né, das homenagens que a gente teve nesse campeonato, né, representantes aí do futebol amador de Sombrio, do esporte, enfim, deve ser uma emoção, né, Fabrício, estar com esses prêmios aqui hoje. É bem grande, bem emocionante, principalmente para nós, né, que o homenageado da terceira divisão quis o destino que fosse do bairro, que foi uma pessoa que amava demais o futebol, e nós conseguimos chegar numa final e levar o troféu para o bairro de onde ele de onde ele nasceu, de onde ele cultivou o esporte, foi bem gratificante, sim. Que máximo.
E Rochinha, falar da terceira divisão, dos jogos em si, da final ali, né? O que me surpreendeu foi realmente o público, assim. O nível eu já sabia que seria um grande jogo, porque Boa Esperança, como a gente falou, é uma equipe com muita qualidade. A equipe do Médio, que foi a equipe vice-campeã, é uma equipe também, uma gurizada, que também está vindo agora, a maioria com 16 anos. Então, um time muito bom também. Então, o nível dessa final foi grandioso, assim. Então, superou todas as expectativas, né, Sofia? Enaltecer também não só... Teve a equipe da Boa Esperança, claro, que sagrou-se campeã, que o troféu é Alex Vargas Cardoso, popular Quindão, mas teve a Garuva também voltando com um time tradicional do Sombrio também, eu acho que tem 3, 4 títulos também municipais, a própria Boa Esperança, em nome do Brasil, também tem 4 títulos municipais já de tradição. Tem o time do Médio, que também é uma gurizada que é do meio do futebol também. O meio de Japa, né? Meio de Japa, também de comunidade, de bairro. A Sanga Negra voltando também pro campeonato. Então, esses bairros, ele traz torcida, ele traz, isso gira, isso move o município também. E o trabalho para dar estrutura, né? Para fazer esse incentivo de fato, é um trabalho que envolve muitas mãos, né, Rochinha? Sim, sempre o nosso intuito foi resgatar essas comunidades. Eu sempre falava com o Fabrício, né? Fabrício, tem que ter um time da Boa Esperança. Fui lá na Sanga Negra, tem que ter um time da Sanga Negra. Eles têm campo, né? Por que não ter? Então a gente tenta dar esse suporte durante o ano todo, né? Em questão de ajuda, de manutenção, enfim, todo esse auxílio. Os treinos não param, assim, é contínuo. Das escolinhas? Sim, é durante o ano todo. Daí tem outras competições. Aí vai chegando perto do campeonato, mas tem outras competições, eles participam tem os regionais, tem competições nossa interna também, então eles têm um calendário para o ano todo, né? Perfeito. E a comemoração, Fabrício, depois, né, essa vitória, aquela arquibancada, as famílias ali, os amigos, é um momento que é inesquecível. E é arrepiante. Vendo a torcida toda, porque não é uma torcida que tá lá, é família, são amigos de infância, são amigos lá do bairro, então quando a gente vê que o bairro se motiva e tá ali realmente torcendo que dê certo, gritando o nome do bairro, gritando o nome do jogador, arrepia. Perfeito. E a organização agora, como a gente estava falando antes da expectativa para os próximos, no Boa Esperança, né? No pessoal da terceira divisão no geral, né? Já começa agora também. Sim, já começa as tratativas, já começa as conversas, até para agregar mais. Quanto mais se agrega, mais qualidade fica no time. Temos atleta lá do bairro que jogou a primeira divisão, tem o próprio Bruno, o próprio João Pedro que jogaram com a Coruja também. Não pode falar nome, né? Não pode falar nome, né? Se falar nome, a turma já vai atrás, né? E aí jogaram a final e acabaram tendo a infelicidade de sair derrotado, mas chegaram também na final, que são atletas do bairro. Teve o Everton, que foi atleta de Jaguarari, também jogou uma primeira divisão. Então, o que nós conseguimos agregar, já ir conversando, já pro ano que vem, o trabalho já começa hoje, já. Muito bom. É que o ano que vem, né? O ano que vem a Boa Esperança tá na segunda divisão, né? Então... Aumenta o número de fora, aumenta o nível técnico da competição, então... É mais trabalho, né? Mais trabalho, mais difícil. Mas vai jogar um pouquinho mais tarde, né, Fabrício? O horário melhora um pouco. Ô, Rochinha, e a secretaria, a pasta no geral, faz todo um trabalho de... uma espécie de uma assistência, né? Estar ali dando um suporte, né? Não só nessa questão da estrutura desses locais nas comunidades, né? Dos campos nas comunidades, mas a própria proximidade, né? Das equipes, assim. Eu, como já tive time, já fui dirigente de uma equipe, então a gente sabe de todas as dificuldades de um dirigente, né? Então eu tento estar bem próximo deles para escutar. Claro que muitas coisas a gente não consegue resolver, muitas coisas não estão ao nosso alcance, mas procuro estar sempre junto, assim, em dias de jogos, um pouco escondido, né? Porque uma situação ou outra, o pessoal sabe que na hora do jogo os ânimos estão à flor da pele, mas sempre com respeito, a gente sempre está bem próximos deles para realmente saber o que está acontecendo. Então isso faz uma diferença, né? Perfeito. Agora a gente está quase encerrando esse bloco, né? Falando aqui da terceira divisão.
E Fabrício, queria deixar esse espaço final, já que a gente está nessa vibe aí de falar da expectativa, próximo campeonato, esse trabalho que terminou, encerrou esse ciclo agora e já inicia o trabalho para o próximo. Queria que tu deixasse uma mensagem aí, como dirigente, como representante da tua equipe do Boa Esperança, que foi tão bem elogiada, que levou a taça para casa, deixar essa mensagem de aquela, assim, que inspira, né, para o próximo campeonato. Uma mensagem, mais que uma, na verdade, queria aqui dar os parabéns pro Rochinha, pelo departamento de esporte em si, que também, em nome do Rochinha, mas tem uma equipe grande por trás, que a gente, para dirigir um time já é complicado, imagina dirigir um campeonato com tantas e tantas equipes. 50. Então, que continue o trabalho, que o departamento de esporte continue dando essa assistência para os jovens, que é o futuro nosso mais para frente, então que esteja no esporte, praticando saúde, praticando em comunidade. E também dizer que ano que vem temos junto, agradecer os apoiadores nossos, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Nós temos os nossos parceiros, os nossos apoiadores, que é um incentivo a mais para nós estar brigando, estar correndo atrás. Se tudo der certo, ano que vem também estarão junto conosco de volta. Então agradecer eles, que sem eles também nós não conseguiríamos fazer nada disso seria possível. Muito bem, Fabrício, sucesso para a equipe do Boa Esperança nos próximos capítulos aí. Obrigado, sucesso também para vocês, sucesso para o Departamento de Esporte para continuar essa caminhada que é longa, e obrigado pelo convite, agradecer de estar aqui também. Muito bem. A gente vai agora para um rápido intervalinho então, porque no próximo bloco é hora de falar então da segunda divisão e depois a gente fala da primeira. No contexto geral, a gente continua falando do sucesso que foi essa edição 2023 do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sombrio. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com um podcast muito mais sombrio, hora de falar agora da segunda divisão. Então a gente traz um pouquinho da terceira, segunda e primeira divisão hoje aqui nesse episódio, mas num contexto geral falar sobre essa edição, esse campeonato desse ano. A gente não conseguiu trazer um representante para falar da segunda divisão, infelizmente, como curto período, né? Domingo acabou com certeza já num agito, né, de fim de campeonato. A gente acabou não conseguindo trazer ninguém do Santa Fé para representar aqui a equipe, mas o Rochinha fará isso com maestria, tenho certeza, para a gente também não deixar de falar da segunda divisão e das categorias de base, outras coisas que envolveram, né, esse campeonato, Rochinha. Importante, né? Não podemos deixar de falar da segunda divisão, né? Porque realmente foi uma grande competição também da segunda divisão, né? Infelizmente o dirigente não é que não quis, né? Não pôde estar presente, ele até mandou mensagem para mim também. Mas falar da segunda divisão é fácil, né? Porque a segunda divisão é um passo que eles estão de subir para a primeira, que é o objetivo principal das equipes. Então, esse ano a segunda divisão estava um nível assim muito, eu digo assim, o técnico era bom, né? Mas 5 equipes ali, eu diria que o nível delas era muito parecido. Então a gente não conseguia arriscar quem é que ia chegar nessa final, né? Não tava fácil de dar um palpite, né? Uns falavam do favorito era tal, mas eu sempre dizia que dentre todos esses 5 poderiam chegar. E eu não arriscava quem era desses 5, porque ambos tinham equipe com bastante qualidade e que poderiam estar nessa final. Bacana. E o que acabou fazendo com que o Santa Fé conseguisse, né, chegasse à vitória? Então, a Santa Fé é uma equipe que ela veio numa crescente muito boa na competição, né? Eles fizeram 2 mudanças na sua equipe, que foi a troca do goleiro, que na competição eles podem fazer a troca até de 2 atletas, né? Mesmo eles já tendo jogado, no caso eles jogaram e eles poderiam trocar. Então eles trocaram o goleiro e o atacante. Isso mudou assim todo o time deles. É claro que a base é muito forte, que eles têm uma base da comunidade, né? Um time que já tem um time de veteranos, então eles têm uma base já bem construída, né? Com uma gurizada dali mesmo, né? Sim. Então eles conseguiram fortalecer durante a competição. Foi uma equipe que
cresceu durante essa competição, né? O Canto já era uma equipe bem formada, né? Que é a equipe que foi vice-campeã, ela já veio formada já desde o início da competição, uma equipe que vinha já com um favoritismo de poder, entre essas 5, de chegar nessa final. Então fez por merecer também chegar nessa final, né? E essa final ficou marcada por duas equipes com qualidade, mas com medo assim, de arriscar muito e acabar sofrendo né, o gol, enfim, perder o título, né? E eu acho que foi isso que aconteceu, né? Quem errou menos, né, que foi campeão, que no caso foi Santa Fé, né, que jogou a semifinal mesmo, eles jogaram contra a equipe das Antigas, que é uma equipe muito forte, eles jogaram muito, né, e essa final, né, uma final marcada, assim, porque a comunidade lá, no final de semana, acabou tendo uma perda de um ente querido, lá, uma criança, né, que acabou falecendo, né, a gente não pode deixar de falar, porque tudo isso envolveu o jogo, né. Então eles estavam muito abalados para essa partida, mas onde deu tudo certo e ainda eles se sagraram campeão. Presente, né? Exato, fizeram uma homenagem, né? Foi muito importante, a comunidade toda estava lá, né? E eles falaram pra gente, a gente não vai fazer festa hoje, mas eles vão marcar uma nova data, né? Porque a comunidade isso é diferente, né? Eles são uma comunidade muito fechada, né? Então, em respeito, né, à família, até mesmo porque muitos iriam, né, até mesmo prestar homenagem à família, né? Então eles não fizeram festa. Mas uma final, assim, nível técnico, a torcida, muita gente, o horário ali eu acho que o jogo começou era 11 horas da manhã. E o pessoal, o estádio lotado para ver essa partida e ficaram até 1 hora da tarde e ninguém almoçou. Eu acho que depois desse jogo, não sei se conseguiram almoçar. A fome até passa na cidade, né? Passa, né? E a equipe do Canto é uma equipe muito qualificada também, né? Que fez uma trajetória muito grandiosa também, né? Chegou nessa final merecido também, mas que alguém teria que ser campeão, né? E quis o destino que essa equipe foi a Santa Fé. Muito bom. E Rochinha, a gente estava falando de homenagens agora e das taças, né? As homenagens que foram colocadas, os nomes dessas taças, né? O Fabrício comentou sobre o Quindão, né? Que é da comunidade, da Boa Esperança. E também não podemos deixar de falar do Jefinho e do Bicudo, né? E isso é importante, né? Porque são pessoas que contribuíram muito pro esporte de Sombrio, né? Então, nada mais justo do que homenagear a família, né? Porque a família se sente bem, porque é um legado que a pessoa deixou, né? Através do esporte, né? Que é o que a gente tá falando aqui. Então, nada mais justo do que ser homenageado através de uma taça, né? Que é muito importante, né? Na terceira divisão, a gente teve a homenagem ao Alex Vargas Cardoso, que é o popular Quindão, né? Uma homenagem muito justa, né? Na segunda divisão tivemos a homenagem ao Francisco Gettner, que é o popular Bicudo, que é um cara também que representou muito a nossa cidade. Foi um cara que ele foi até profissional quando o Sombrio tinha um time profissional representando o Sombrio, na época era o SEC, né? Então é um cara que teve a trajetória, né? Então nada mais justo que a família também receber essa homenagem, né? E na primeira divisão, assim, eu propriamente dizer, assim, é um guri que eu admirava muito, que era um amigo meu em particular, né? Mas que merecia aquela homenagem, assim, a família merecia, porque é um menino um guri que jogou muito, representava, gostava do futebol amador, jogou muitos campeonatos e o nosso campeonato municipal, né? E o Jefinho, né? O Jefferson Daniel, que foi homenageado, nada mais justo também, né? Então, além da competição, ter essas homenagens é muito importante, né? Tudo envolve, né? Então, as famílias se sentiram muito acolhidas e gostaram dessa homenagem, né? E todo ano a gente pretende continuar com esse legado de, né, as divisões ter homenageado. E esse momento da homenagem é um momento em que a família do esporte sombriense, a gente pode colocar assim, né? Ou seja, quem está envolvido, quem é engajado com o esporte do município, que tecnicamente ficam divididos em equipes, mas nesses momentos das homenagens todo mundo quer, né, reverenciar, agradecer a passagem dessas pessoas pelo esporte da cidade. Com certeza, né? Porque essas pessoas que passaram pelo esporte, muitas delas passaram também pela equipe de uma comunidade, assim, jogou por outra comunidade, e nesse momento é todo mundo por um só, né? Então, na verdade, quando a gente faz ali, conversa até mesmo com os dirigentes, esse ano vamos homenagear alguém, então eles sugerem um nome até, né, para ele ser homenageado, para a pessoa ser homenageada.
Então isso é muito importante, né? Também estar em contato com os dirigentes para homenagear alguém realmente que foi envolvido no esporte. Perfeito. A gente trata aqui das divisões, né? Mas não podemos deixar de falar das nossas estrelinhas também, né? Das categorias de base, Rochinha. Ah, com certeza, né? Isso ainda eu posso falar com mais propriedade ainda, né? Porque realmente a nossa categoria de base hoje é agraciada porque a gente tem muitos alunos, assim, é muito bacana trabalhar com crianças, né? A gente tem os projetos em todos os bairros, né? Na Boa Esperança a gente tem, no Retiro da União a gente tem, na Guarita, na São Luís. Então a gente tinha 6 equipes em cada categoria dividida em 3, né? Sub-10, 12 e 14. Então isso é muito importante, né? Para a criança desenvolver todos os aspectos de competição principalmente, né? Então isso é muito importante. E para elas estarem socializando com outras crianças, né? O aluno lá do Retiro da União veio jogar aqui no Santa Helena contra o aluno ali da São Luís, o aluno aqui do centro, o aluno da Guarita. Então tudo isso é importante. Joga em casa, joga fora, né? A família vem ver o jogo. Na final Sim. mesmo tinha tio, vó. Olha, eu nunca vi tanta gente para ver jogo das crianças. Então é importante isso, né? E também o incentivo dos pais, né? Para que os filhos estejam no caminho certo. O esporte proporciona isso, né? Então a gente teve aí, foram são 50 equipes, né? Que participaram da competição entre primeira, segunda e terceira e as categorias de base. Então é muita gente envolvida, né? A gente teve aí, eu acho que mais de 1.000 atletas envolvidos, atletas, né, jogadores, e mais quase 500 pessoas envolvidas em comissão técnica, professores. Em toda a organização. Em toda a organização, né? Exatamente. E é o degrauzinho que eles talvez para aqueles que participaram do primeiro campeonato, né? Eles vão já criando a expectativa para o decorrer dessa trajetória deles. Esse é o intuito maior, né? Fazer com que essas crianças, se não der um profissional, né, que é o sonho deles, a gente deixa eles sonhar e eles têm que defender o sonho deles, né? Se não der certo na carreira... Por que não acreditar, né? Se não der certo, porque eles vão poder jogar aqui no amador nosso. Então, né? Então, isso é uma vitrine para eles. Eles vêm, jogam, eles sempre eram preliminar da primeira divisão, né? No domingo à tarde eles jogam e os pais ficavam para ver um jogo da primeira divisão e viam ex-atletas profissionais jogando. Então, isso é uma vitrine para eles também. Um dia quero estar lá jogando. Então, ele vai ter todo uma trajetória, né, para percorrer, né? Então ele vai jogar na categoria de base para quem sabe então jogar uma primeira divisão, né? Então isso é importante. E Rochinha, aqui no podcast a gente traz diferentes temas, né, do município, da gestão, enfim, e o que a gente costuma observar é que pastas, enfim, secretarias que em outros locais a gente vê que não recebem tantas atenções, porque a gente sabe que tem aquelas prioridades, né, a saúde, a educação, mas como consegue-se ter um equilíbrio, né? E o esporte recebe muito, é uma logística muito grande, o esporte de Sombrio no geral, né? O campeonato, me corrija se eu estiver errada, mas o campeonato municipal de futebol amador de Sombrio é talvez um dos maiores eventos, né, do esporte do município e que envolve toda essa organização, né? Envolve as escolinhas, os projetos, a comunidade, a família, as infraestruturas dos campos das comunidades e não propriamente só do Santa Helena, né? Ele é a maior competição que a gente organiza, né, durante o ano, né? Se tratando em número de atletas envolvidos, dirigentes, então tudo isso se deve, né, ao trabalho que a gente vem fazendo e claro que com aval, né, da administração, né? Então isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala de esporte, a gente não fala só de futebol, a gente fala de saúde, né? Isso é muito importante. Porque quando a administração olha para o esporte como saúde, muda tudo, né? Porque a gente vê outros municípios que não investem no esporte, né? E estão lá com adolescentes envolvidos com droga. Aumenta o trabalho da saúde, da assistência social, da educação. Exatamente. Então, né, então isso tudo é visto, né, com bons olhos pela nossa administração. Então isso faz toda a diferença. A partir do momento que tu não veja o esporte só como, né, aqui a gente está falando do futebol, mas não veja. Muitas pessoas falam, o esporte é só futebol, né? Claro, então a gente não veja dessa forma. É muito né? mais, só ver os projetos, só ver os projetos. Então a gente tem mais de 1.000 alunos, né, envolvidos em todos os projetos. São 18 modalidades sendo trabalhadas no município. Então isso faz toda a diferença, né?
e visando isso a gente veja questão de saúde pública. Então esse é o nosso intuito principal, né? Trabalhar com adolescentes e dar oportunidade para eles e principalmente, né, fazer com que esses adolescentes estejam no caminho certo, né? E por que não lá na frente ser um profissional de educação física, um fisioterapeuta. O principal objetivo que a gente sempre fala é formar caráter, formar cidadãos. Perfeito. Rochinha, chegando ao fim desse bloco, daqui a pouquinho a gente recebe o Pallola para falar da terceira divisão e a gente está trazendo essa ideia de deixar uma mensagem final para cada divisão. Falamos um pouquinho das homenagens, das categorias de base também, mas como não temos hoje aqui, infelizmente, um representante da segunda divisão, tu como podes bem analisar, né, gostaria que tu deixasse essa mensagem final, não propriamente só para o vitorioso, né, da segunda divisão, mas para as equipes que participaram. Muito importante, né? Quero aqui agradecer a todos os dirigentes que participaram dessa competição, que é muito importante, né? Que a gente sabe das dificuldades que é montar uma equipe, que é percorrer toda essa trajetória, né? Todos que participaram já são campeões por terem a coragem de montar a equipe, de perder o domingo que talvez poderiam estar com a família, em casa, curtindo, enfim, mas estão ali juntamente com a comunidade ou com sua equipe e trazendo entretenimento para a nossa cidade, né? Então isso é muito importante. Quero deixar aqui a palavra gratidão, né? Gratidão a todos os dirigentes, a todos os que por ali passaram, aos nossos professores que trabalham com as nossas crianças e a todos que estavam comigo durante esses quase 4 meses de competição. Muito bem, a gente vai agora então para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente recebe o Pallola para falar da primeira divisão e para o nosso último bloco desse episódio do podcast Muito Mais Sombrio, nós já voltamos. Estamos de volta com o podcast Muito Mais Sombrio. Hora agora da gente falar então da primeira divisão, falamos da terceira, da segunda e a gente vai chegando agora ao fim do programa para falar com o representante do campeão também, o Seis Caneco, que levou aí a taça pela primeira divisão e continuar falando um pouquinho do sucesso que foi esse campeonato. Continuamos aqui com o Rochinha e a gente recebe agora o Douglas Meneghetti, mais conhecido como Pallola, diz ele que Douglas é só quando a mulher tá brava, né? Seja bem-vindo. Verdade. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom. Falar da primeira divisão agora então, né, Rochinha? Faça as honras, por gentileza. A primeira divisão é a cereja do bolo, né? Não que as outras divisões também não sejam importantes, mas a primeira divisão ela tem a sua mística diferente também, né? Então, tão almejada? Tão almejada, né? Porque as equipes almejam, né, Sofia? Da terceira para a segunda, para chegar um dia na primeira e quem sabe brigar pelo título, né? Então a gente sabe que é difícil, né? A gente aqui quer dar os parabéns a toda a comissão técnica, né, em nome do Pallola, a gente sabe da dificuldade que é montar a equipe, que é ter uma equipe como foi, né? Uma equipe que lutou do início ao fim, então a gente sabe das dificuldades que é e dá os parabéns já, né? A gente agradece, né? A gente também queria parabenizar o Departamento de Esportes pela dedicação, né? Porque realmente é um campeonato muito grande e são muitas equipes, a gente sabe o quanto é difícil estar montando uma competição, até pelas experiências que a gente tem de vivência dentro dos campeonatos. Então realmente é de coração que a gente parabeniza o teu trabalho, o trabalho da prefeita, o trabalho de todo o staff da diretoria de esportes que faz com que tudo dê certo nesse campeonato. Então, realmente é um prazer enorme ter ganho esse campeonato, né? Um campeonato foi onde no início, a gente botamos os pés no chão. O que a gente procura? Vamos procurar o título, vamos procurar participar com elegância, que é aquele time que vai lá jogar, participar bem, mas não buscar o título, ou vamos só participar, ainda mais esse ano não tendo descenso, né? Então, a gente realmente optou por se unir, se fechar e fazer com que o time da segunda, na verdade, da segunda última partida se repetisse todos os jogos. Eu acredito que até no início o pensamento, eu acho que era outro, falou, do time ou não? A gente vai entrar numa outra competição agora, na sequência já no próximo domingo, né, que é o Campeonato da Alarme, que é um regional. Então a gente tinha um pensamento de fazer com que
com que o time fosse competitivo, porém não tão custoso, né? Porque todo time da primeira divisão existe um custo para mantê-lo, né? Pelos atletas de fora que vêm a jogar aqui, até mesmo os de alto nível da casa. Então a gente fez com que a gente focasse nesse campeonato, porque realmente ele merece e realmente ele é o melhor da competição. Perfeito. E a gente estava falando aqui nas outras divisões também, e com certeza o Seis Caneco tem muita história para contar, uma trajetória muito longa para chegar onde está hoje, né, Paloma? Sim, sim. A gente começou na segunda divisão, na época o campeonato ainda era separado por bairros. A gente representou o bairro da São José, juntamente com o Baixinho, saudoso Baixinho. E a gente jogamos o primeiro ano na segunda divisão, sem sucesso na época, né? E a gente não conseguiu subir. Já no segundo ano a gente já fez um time um pouco melhor montado, fez com que a gente subisse para a primeira divisão e de lá não caísse mais. Então dali para frente a gente tomou gosto pela coisa, até mesmo eu como esportista, né? Eu tomei gosto de ficar na liderança do clube, de estar montando uma boa equipe e estar fazendo sempre um bom campeonato. E dessas passagens a gente teve felicidade em 3 vezes, 3 títulos. Uhum. E é uma responsabilidade também, a gente vinha falando muito sobre a questão das crianças também, da inspiração que dá, né? Aquele momento da vitória é um momento em que a equipe está sendo olhada ali como, que momento que a gente deseja estar um dia. Com certeza o Seis Caneco, a cada vitória, aumenta a sua responsabilidade também de ser uma inspiração, né? Sim, o Seis Caneco hoje é uma associação formada, né? Uma associação cultural e esportiva. Né? Até o Rocha teve a parte dessa transição, de a gente deixou tudo legalizado e realmente hoje nós somos uma associação e a gente busca sim, de repente já para o ano seguinte, a gente já ter a nossa escolinha, já ter o nosso espaço, né, juntamente uma parceria com algum bairro, para que a gente consiga estar passando o bem a terceiros, né? Porque realmente, como a gente realmente precisa ter a base, né? Tem que ter uma base para tu poder ter uma equipe competitiva lá em cima. Porque só tu ir buscar os atletas que são de outros bairros, não é que não esteja correto, está correto. Porque nós somos um clube. Mas, assim, na verdade, é tentar formar os seus atletas, né? Tentar fazer o bem também. Esse é o nosso pensamento. E é importante que a visão não é só o futebol, né? Essa é uma visão, claro que se der um fruto, que bom, né? Mas investir numa base, como a gente fala, é investir no futuro da criança, né? Investir em uma criança ter a dignidade de socializar com crianças diferentes, né? E o esporte, ele disciplina também, né? Ele ensina a ganhar, ensina a perder, isso é muito importante, né? Fazer esse trabalho também com as crianças, né? O esporte, dentro das 4 linhas, as crianças têm que obedecer várias regras, né? As regras do esporte, né? Não só de convivência, como também do esporte. Então isso faz com que a criança venha mais solidificada, né? Uma criança mais bem montada para a nossa sociedade atual, né? E a gente fala de criança, mas porque começa assim, mas segue, né? Aquele adulto que está hoje nessas equipes, né? Que está no futebol amador, ele, querendo ou não, também continua nessa... quase que um dever, uma obrigação da questão da disciplina, né, daquele aprendizado constante. A maioria dos atletas do Seis Caneco ali, todos eles têm base com os projetos da prefeitura, né, tanto nas escolinhas de futebol como a maioria de futsal também. Tem atletas que foram campeões regionais do futsal, tem atletas que foram campeões do Gerva, dos jogos escolares. Joguinhos, então, né? Joguinhos, Então, assim, realmente a gente, graças ao esporte de Sombrio, ao incentivo que o Sombrio sempre deu ao esporte, a gente hoje tem atletas bem focados e bem formados aí na região. Uhum. E a gente vê que Sombrio se destaca muito na questão do incentivo ao esporte, né? Não vou perguntar para o Rochinho, porque o Rochinho vai ser suspeito para falar, né? Do quão grande do quão bem feito é o trabalho do incentivo ao esporte, né? Sim. Mas com certeza tens muito conhecimento e conhece também sobre outros municípios do trabalho que é realizado. Sombrio, de fato, se destaca, né? Não, sim, Sombrio, só pela quantidade de campos de futebol que tem, e ginásios em Sombrio já é exemplo, né? A primeira quadra com aquele piso tátil, né? Piso, quadra modular, né? Com um piso com a quadra modular do amador foi em Sombrio. Então, assim, realmente, hoje eu tinha atleta nessa competição que era ex-profissional, o Rony, jogou pelo Criciúma, pelo Figueirense, pelo Palmeiras, Botafogo, jogou fora do país. Então hoje ele está abrindo mão de participar de um campeonato fora, como aconteceu, e vir jogar uma final em Sombrio.
realmente abrilhanta muito o campeonato também, né? Que falou assim, uma pergunta, ele falou assim, a nossa curiosidade com um cara desse é um cara que até para nós saber o feedback dele, né, que é importante para nós, né, assim, o que ele falou assim da final, assim, né? Cara, ele parabenizou muito, cara, porque assim, ó, realmente, não só ele, como os outros atletas, né, que eram novos na competição, eles parabenizaram porque assim, realmente foi um evento, né? Veio o árbitro credenciado da CBF e FIFA, veio os atletas de fora da outra equipe também, da nossa equipe. Então, assim, realmente abrilhantou muito, né? E a infraestrutura de Sombrio, principalmente na Larva, eu sempre tive muito elogio, né, da nossa infraestrutura aqui, principalmente no nosso estádio principal aqui, que é o Antônio Santa Helena, porque realmente é uma estrutura muito bem montada que faz com que tudo dê certo. A torcida também, né? A primeira divisão, o Rochinha comentou sobre, né? Não, como tu colocaste, não deixando as outras de lado, mas a primeira divisão, com certeza, a hora da final da primeira divisão, o calor aumenta, né? O público era... Olha, eu já acompanho há muito tempo e não lembro de ter visto assim, um número de torcedores na beira do campo, assim, superou, como eu falei, superou todas as expectativas. A arquibancada principal estava cheia, a arquibancada auxiliar cheia, os arredores do campo sempre cheio, até no vídeo que lançaram ali, porque a prefeitura lançou ali muito legal com o drone ali mostrando que realmente foi um grande acontecimento, foi uma grande final e que o público só brilhantou o evento, né? Então a gente acabou jogando pelo público, acabou fazendo com que fosse um bom evento, não houve nenhuma expulsão, não houve nenhuma jogada de cartão mais ríspido, então realmente foi um grande jogo. Afinal, brilhantou ainda mais o espetáculo. Ainda mais, exatamente. Porque a gente tenta fazer da final um evento, né? Perfeito. Tinha um showzinho lá na cantina, o palco que a gente tenta montar, tudo para ainda agregar mais para as equipes, enfim, né? Para valorizar ainda mais. A gente tenta fazer dessa final um evento. Não que o jogo seja só assim para a torcida, para quem está assistindo, é claro que não, né? Claro que para quem está ali jogando, mas faz muito mais sentido, né? Acho que quanto mais cheia a arquibancada, mais aumenta a responsabilidade e a adrenalina também de quem está ali no campo. Sim, até quem está jogando, né? Sente a pressão da torcida, até a adversária quanto a própria torcida. Mas a questão do campeonato municipal não é só o jogo em si, né? É o que gira dentro da cidade, né? Foram 3 meses, né? Quase 4 meses, 3 meses e meio. Foram quase 4 meses aí de intensidade, de tu estar esperando o teu jogo no domingo, de tu estar indo assistir um jogo, de tu estar aquela corneta de amizade entre os clubes que existe também, apesar de a gente ser adversário de campo, mas existe uma amizade fora de campo com os diretores. Então, realmente, só cada vez abrilhanta mais porque é um campeonato maior e cada vez a gente quer que fique melhor ainda, né? Não adianta. E essa união também que vai às comunidades, né, Rochinha? Essa questão dos campos, enfim, nas comunidades, aquela comunidade que vai visitar a outra em função do campeonato que movimenta tudo isso também, né? Sim, e a gente tenta, como eu falei, como a gente fez jogos em várias comunidades, isso, né, em outros bairros, isso atrai também o pessoal para essa final. E esse é o intuito, né? Levar o evento até essas comunidades para depois trazer eles, né, para as outras partidas, que as finais acontecem só no Santa Helena, né? Então, esse foi o propósito, né? Fazer com que todo mundo estivesse unido e vendo o que aconteceu, né? Muito bem. E a gente está falando dos jogos, né? Falar dessa final, então, da primeira divisão, mais tecnicamente, vou deixar com vocês, né? Para comentar um pouco como é que foi relembrando esse momento. Falar da final, assim, claro que a gente, no dia da final, pouco a gente consegue ver o jogo. Assim, a gente veja muito pouco porque a gente está mais na adrenalina ali de tudo acontecer da melhor forma possível, né? A gente fica também na apreensão da torcida, enfim. Mas os lances que eu consegui acompanhar depois também teve a live ali, que eu vi também um pouco do jogo. O nível foi... Os gols mesmo foram gols aí de nível... olha, não é de primeira divisão, mas é quase, né, Paulo? Não, realmente a gente viu que foi um jogo muito, muito vivo, né? Um jogo que não foi um jogo onde as equipes se esconderam, então realmente o time adversário, a Coruja no caso, teve a sua posse de bola, né? A gente buscou o gol primeiramente ali, depois tomamos um empate, e aí no segundo gol a gente logo cedo conseguiu fazer o segundo gol, então dali pra frente daí eles tiveram que propor a busca do jogo e a gente no contra-ataque acabou fazendo mais 3 gols, né? Então, e acabamos no final ainda fazendo gol contra. Então foi um jogo bem aberto, foi um jogo
bem disputado, onde as equipes realmente queriam estar fazendo um grande espetáculo. Diferente do que foi, né, que foi as outras final, da terceira e da segunda. Times com medo de errar, enfim, de arriscar. E eu vi isso, a diferença da primeira, porque tanto a Coruja, que fez também um bom primeiro tempo, né? Sim. Com uma equipe com muita qualidade também. Então, não tinha medo de arriscar, né? Então, nem a equipe de Sescaneco, então essa eu acho que foi uma diferença, né? Dessa final, assim. O que foi mais legal na final é que tinha chance de gol a todo momento. Sim. Né? Teve belas defesas do Douglas Moore, goleiro deles, teve belas defesas do Léo, nosso goleiro. Então, teve os gols dos artilheiros, né, da tarde. Então, assim, realmente foi uma grande final que fez com que tudo ficasse mais legal. E, claro, melhor ainda porque foi para mim. E o crescimento da equipe acaba interferindo também no crescimento do município, né? Esse incentivo, acho que é um ciclo assim, né? Uma engrenagem, né, Rochinha? Esse incentivo que o município dá um aporte aí para as equipes, que fazem também com que o nome do município se eleve, né? As pessoas, com certeza, naquela bancada tinha muita gente que não é de Sombrio, né? Que veio para acompanhar o campeonato, ainda mais se tratando da final, né? Então acho que é uma engrenagem, né? Com certeza, né? Como eu estava falando, a questão de nível técnico, então o que acontece? As pessoas vêm para ver os atletas, o jogo em si mesmo, né? Porque ambas as equipes com atletas aí até ex-profissionais, então o pessoal, eu via muita gente de fora, vou lá ver o jogo e tal, porque realmente o jogo prometia ser e foi, né? Um grande jogo, e justamente por isso, porque as equipes se planejaram, né? Esse planejamento já desde o início do ano. Eu acho que é muito importante destacar que a gente tem um calendário que a gente já lança no início do ano. Isso acaba facilitando para as equipes, até na questão da montagem das suas equipes. Então isso facilita muito para eles. Então tudo isso contribui, né? Então foi muito importante, e a vinda, como eu falei, é importante também, que gera tudo isso dentro do município, né? Vem o pessoal de fora, isso tudo soma para o evento, né? O que seria, assim, o temperinho especial do futebol amador? A gente sabe do quanto o brasileiro é fanático, né, por futebol, do quanto está sempre por dentro, disso que se fala nas rodas, se chega, as pessoas estão falando sempre sobre esporte, sobretudo sobre futebol, mas qual é o temperinho? Por que o futebol amador, né, carrega tanto essa emoção, né, ainda maior, talvez, do futebol a nível macro? No meu ponto de vista, o que mais me chama a atenção do futebol amador é a imprevisibilidade, né? A gente hoje está com um time montado, está com um time na cabeça, sabe como quer como jogue no domingo, mas tem aquele que não vem, tem aquele que chegou atrasado, aquele que furou o pneu, tem aquele que não pôde vir porque era aniversário do parente, e assim por diante, né? Então, assim, isso é o que te deixa mais legal, tu tá 100% foco dentro do meio. E é eu ligar, é eu conversar, é mandar uma mensagem, é fazer com que tudo dê certo para que a tua semana inteira de trabalho em cima daquilo ali dê certo no domingo, né? Então isso que é o mais legal. Até eu tenho uma frase que eu falo sempre, que é assim, eu amo futebol amador. Por quê? Porque eu não sei como é que vai ser. O sábado é uma coisa, no domingo é outra, e na segunda já começa... Uma adrenalina boa. Uma adrenalina boa para começar o final de semana novamente. Então, assim, essa questão de tu ser imprevisível, né? Que o futebol ser imprevisível nessa questão, porque não existe um vínculo empregatício, não existe um vínculo de contrato, nada do atleta contigo. Por amor, né? Por amor, faz com que isso seja mais legal. E acredito que essa proximidade também, né? Aquela coisa de ver ali um parente, aquele conhecido que cresceu contigo, estar sempre muito próximo dessas equipes, né? Sim, um agregar, né? Um agregar é o que eu digo, que o futebol amador, ele tá aqui para agregar. A gente busca jogar em outras comunidades, em outros bairros, em outras cidades, para criar novos vínculos, novas amizades, porque realmente o esporte, no meu ponto de vista, é isso aí, é gerar amizade, é gerar vínculo e fazer com que o teu time ou o teu conhecimento cresça na região. Então, por isso que eu até participo de campeonatos regionais, porque eu levo alguns atletas da casa para participar fora, né? Eu tenho todo um suporte da prefeitura na questão de logística, de infraestrutura. Então, assim, realmente hoje no segundo semestre é o Sescaneco Sombrio, eu defendo as cores do Sombrio.
então leva esse time para fora do município, então realmente é o que eu acho muito importante, isso é o agregar, fazer com que o time cresça e com que nós juntos crescemos na região. Ano passado tivemos alarme aqui, veio a prefeita de Içara aqui, a gente foi lá em Içara, então assim a gente está sempre agregando, está sempre brincando e está sempre fazendo com que tudo cresça, porque realmente é muito importante para o esporte e para o município. Perfeito. E, Rochinha, trabalho encerrado, assim, pelo menos a edição 2023, né? Trabalho concluído, muito bem elogiado, diga-se de passagem, nossos convidados elogiaram esse trabalho, né? Que com certeza não é só o teu trabalho, né, Rochinha, mas de toda a equipe, de todo o departamento. O que fica aí de, assim, acabou? Qual foi a mensagem que ficou, assim, Sofia, a lembrança? A lembrança, assim, é que sai mais ou menos uns 400 quilos das costas da gente, assim, porque a gente fica muito jogando embaixo. Apreensivo, assim, né? Pra tudo dar certo, a gente sabe que tem toda a questão que a gente fica com medo, principalmente esse ano a gente não teve nenhum caso, assim, extremo de agressão, né? De confusão, enfim, isso se dá muito pela questão dos dirigentes serem organizados, né? E realmente o que eles vieram para fazer é para jogar futebol e conseguiram implantar isso no seu time. Uma coisa que aconteceu, mas nada muito grave, assim, né? Isso é muito importante para uma competição. E assim como um time de futebol, assim como o time do Seis Canecos, o time da Boa Esperança, o time da Santa Fé, a gente não joga sozinho, né? Então eu tenho todo um suporte, né? A nossa prefeita que deposita a confiança no meu trabalho e nos dá todo o suporte. Todo o pessoal que trabalha comigo, não vou citar nomes, porque se eu esquecer de um, eu vou ficar bravo. Vai depois ficar chato. Vai ficar... Mas assim, a gente tem todo um pessoal que tá ali junto comigo, que realmente pegam junto do início ao final, e isso é gratificante, né? E depois que finaliza a competição, nada melhor que tu estar com a tua família, porque só a família sabe, né, que é os finais de semana que tu... Não só o final de semana, para a gente que organiza é a semana toda, né? Mas o final de semana que a gente poderia estar com a família, curtindo, enfim. A gente está lá porque é o serviço, mas porque também a gente ama o que faz, né? Então, o que fica é que foi um grande trabalho, né? Um grande campeonato. E agora a gente tem o restante do calendário, temos outras competições, mas a palavra é alívio, assim. Isso aí, sucesso. Agora, a gente encerrando aqui o programa, o Seis Canecos estando vitorioso nessa edição, né, nesse ano. A gente fez essa dinâmica também com o Fabrício e gostaria que tu deixasse também uma mensagem. Com certeza o Seis Canecos é inspiração, né, não só os jogadores, mas toda a organização, a própria torcida, tudo que envolve essa equipe, né? Deixar aí essa mensagem também de missão cumprida e de inspiração para as próximas etapas. Não, realmente é muito importante a gente deixar as palavras, porque o futebol em si, ou a competição em si, né, foi muito desgastante, né, tanto para quem comanda, como para quem também monta o time, porque realmente não é fácil. Eu, no caso, geri 20 pessoas, né, consegui fazer 20 pessoas entrar num consenso, né? Da mesma maneira, a diretoria de esportes gerir 40 diretores, mais de 40 diretores, na verdade, né? Para realmente, então, o que eu digo para todo mundo é assim, ó, tem que gostar, tem que amar o que faz, porque a gente tem que fazer tudo com carinho, desde o fardamento, desde o uniforme, desde a tua organização, com camisetinha para diretor, com a torcida com uniformizada. Então, assim, ó, dedicação. A pessoa, quando tem a dedicação, ela vai começar na terceira divisão, vai chegar lá na primeira e se manter como a gente se manteve até hoje. Então, assim, se dediquem, que realmente o esporte vale a pena. Maravilha, uma bela mensagem. Rochinha, obrigada pela participação e, sobretudo, pelo apoio, né? Vir aqui falar de esporte. Acho que é uma das melhores pessoas que poderia fazer isso aqui com a gente hoje no episódio. Não só por estar bem dentro do assunto, mas também por conhecer muito bem essas personalidades que trouxemos aqui hoje, né? Os representantes. Obrigada pela participação. Obrigado, Sofia, né? Quero agradecer novamente a todos os dirigentes, né? Por tudo que fizeram, porque me ajudaram. Isso contribui muito, isso facilita para a gente organizar a competição, e sempre que precisar a gente está aí para falar com o sombriense e divulgar tudo que acontece através do esporte em nossa cidade. Excelente. Palola, igualmente obrigada pela participação e um grande sucesso. Muito obrigado, Sofia, pelo convite aqui para o podcast, e queria dizer que estamos sempre disponíveis aí quando está precisando, a gente está trocando uma ideia.
Muito bem. Esse foi mais um episódio do podcast Muito Mais Sombrio, com a apresentação de Sofia Desfia e operação técnica de Dedê Magnus. A gente volta quinta-feira que vem. Esperamos por aqui.